Existiram fatores que prejudicaram e muito o desempenho do Corinthians contra o Fortaleza, mais do que muita gente imagina. Se no primeiro tempo o Fortaleza massacrou o Corinthians, podemos dizer que no segundo tempo criamos mais devido ao freio do Fortaleza do que por mérito nosso. Na análise desse vídeo, será mostrado que a vitória está longe de ser convincente, devido ao fato de o Silvinho não ter aberto mão quando deveria, ao mesmo tempo em que ficará evidente que foi a individualidade de jogadores específicos que gerou a vitória. Além disso, investigaremos Gabriel Pereira, que muitos julgam ter jogado mal. O Corinthians jogou no 4-1-4-1 em linha, enquanto o Fortaleza jogou no 4-2-4, alternando para um 3-4-1-2. Só no segundo tempo, com as entradas de Gustavo Silva e Cantillo, é que o Corinthians forçou um 4-4-2 mesclado com um 2-3-5 em ataque. Porém, os passes eram extremamente demorados e a movimentação lenta, devido ao estilo de amplitude, além dos passes serem pelos lados. Não era incomum, durante o primeiro tempo, o Corinthians organizar a sua defesa em linha, facilitando as infiltrações do Fortaleza pelo nosso lado esquerdo. Esse é o mapa de calor do primeiro tempo. Podemos ver que houve uma precipitação do Corinthians em atacar exclusivamente pelo lado direito do que no esquerdo. Mas fica visível também que o Fortaleza procurou fazer marcação média exclusivamente no nosso lado direito. Foi em parte por isso que fez com que o Fortaleza atacasse mais do que o Corinthians, devido à marcação média para alta deles. Já no segundo tempo, a situação mudou de figura. Devido ao fato do Fortaleza ter recuado, o Corinthians avançou as linhas e gerou marcação alta exclusivamente porque o Fortaleza deixou de atacar, intensificando com a entrada de Gustavo Silva. O mapa do jogo todo evidencia fortemente o jogo como ele foi. Notem o quanto o Silvinho gosta de atacar exclusivamente pelos lados, o que chamamos de amplitude. É justamente por isso que os adversários conseguem marcar o Corinthians com facilidade. Mas foi justamente em um lance pelo meio que decidiu o jogo, com Cantillo fugindo totalmente de sua característica. Falarei com mais detalhes sobre isso mais tarde. Esse mapa de finalizações são apenas do segundo tempo. Fiz questão de mostrar não só a quantidade de finalizações nesse período, como quem finalizou. 4 chutes foram a gol, 4 foram fora, 1 na trave e 1 bloqueado de alguma forma. 1 chute foi na pequena área, 5 foram na marca do pênalti e 4 foram desferidos fora da área. 3 desses momentos foram proporcionados por Roger Guedes e o mesmo número veio de Renato Augusto. Gustavo Silva chutou 2 vezes, Giuliano e Cantillo, o autor do gol, 1 vez cada. Esses passes foram filtrados no primeiro tempo, para mostrar a dinâmica de passes dados nesse período. Os 271 passes do Corinthians em relação aos 234 do Fortaleza mostram o tipo de jogo que foi. Notem o quanto o Fortaleza, no campo de ataque, oscilava seus passes não só pelos lados, mas também pelo meio, gerando aqueles perigos que foram dados no primeiro tempo. 51 passes foram dados na defesa, 156 foram no meio-campo e apenas 79 no ataque. Aqui foram filtrados os passes para frente apenas. Esses passes foram dados no primeiro tempo. Notem que os maiores passes foram entre a defesa e o meio-campo. Se vocês se lembrarem do mapa de calor do primeiro tempo, perceberão isso facilmente. Fábio Santos, o maior passador do primeiro tempo, dos 46 passes dados, 29 foram à frente. Já o Fagner, dos 45 dados, 31 foram à frente. E aí vocês percebem que parte dos ataques vinham mais dos laterais do que dos meias propriamente ditos, ao mesmo tempo em que entendem parte do problema do Gabriel Pereira. Aliás, falando nele,
Dos 18 passes dados por ele, apenas 6 foram à frente. Renato Augusto, dos 11 dados, apenas 5 foram para frente. Notem onde o Corinthians perdeu mais vezes a bola no jogo todo. Justo no lado direito, mostrando o quanto o Corinthians foi previsível. E não foi só Gabriel Pereira que perdeu a bola por esse lado. Foi, como vocês podem deduzir, Juliano, Renato Augusto, Gustavo Silva, Duqueiroz e Gabriel. Até porque esses camaradas receberam a bola com mais frequência do que Gabriel Pereira. Fábio Santos foi quem mais perdeu a bola durante o jogo, 3 vezes. Agora, vamos ver qual é o real problema do Gabriel Pereira. Esse mapa de passes especial mostra a quantidade de passes dados e recebidos. Os jogadores na vertical foram os que passaram a bola e na horizontal foram os que receberam a bola. Notem só a quantidade de vezes que o GP recebeu a bola e quem passou mais vezes. Apenas Fagner, por 10 vezes, e Duqueiroz, com 7, foram os passadores. Depois vem Renato Augusto 2 vezes e João Vitor com 1 vez apenas. A sensação de que Gabriel Pereira ficou apagado durante o jogo foi justamente porque, na realidade, foi Fagner quem mais atuou pelo lado esquerdo, com maior participação dos outros com ele. Ou seja, houve desonestidade coletiva com o Gabriel Pereira. Olhem só esse mapa de posicionamento médio mesclado com o mapa de calor de cada jogador. Notem como Juliano, Duqueiroz e Gabriel poderiam atuar muito mais em conjunto com Gabriel Pereira, sem falar no Renato Augusto que não coube na imagem. Como foi falado no início, ganhamos por um lance atípico de Cantígio pelo meio. Cantígio é um volante regista, responsável pela criação de jogadas a partir da defesa, mas ele avançou como um box-to-box, que é a função tanto do Juliano quanto do Renato Augusto, e fez o que ninguém esperava, mostrando ao técnico que nem só de ataques pelos lados se faz um time ofensivo. E ataque pelos lados é a marca registrada do Silvinho, o que o torna previsível. O Fortaleza perdeu por 3 motivos. Primeiro, porque não manteve a mesma pressão que manteve no primeiro tempo, com a tática usada por eles. Segundo, porque substituíram errado. Se tivessem colocado o Wellington Paulista ou o Oswaldo ao invés do Romarinho, o time deles manteria a ofensividade, nos causando sérios problemas. E o terceiro motivo foi porque eles não atacaram pelo nosso lado esquerdo, que é o lado do Fábio Santos. E esse é o lado que é mais atacado pelos nossos adversários. Embora Roger Guedes tenha atuado demais na defesa no primeiro tempo, o que dificultou em parte o ataque, ainda assim, se os ataques fossem por esse lado, sofreríamos demais. Outros times já mostraram a fragilidade pelo nosso lado esquerdo. Portanto, essa ressalva não é feita à toa. E essa foi mais uma análise. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para receber mais vídeos nossos e até o próximo jogo.